Então, DC2, 15 de março, gravando. Professora Maria Paula. Então, hoje a gente começa a nossa segunda etapa e a gente vai começar a fazer os desenhos com sombra. Então, nós preparamos essas primeiras imagens aqui para falar um pouquinho de sombra, né? Depois tem o nosso clássico desenho, com o professor Pita, bem explicado para vocês de qual é o exercício inicial que vocês vão fazer, mas para a gente pensar algumas coisas sobre sombra que eu acho que podem ficar mais claras com essas imagens e principalmente entender a importância da sombra, né? Que nós estamos sempre lidando com alguma coisa em 3D, em arquitetura, e o que vai nos dar no plano a impressão do volume é também a sombra. Além da perspectiva que vocês já fizeram até aqui, a sombra vai nos dar a relação do que está para trás, do que está para frente, de quanto um plano está adiante de outro, etc. E isso também quando a gente monta uma implantação, que é uma coisa bastante importante. Acho que as primeiras imagens, o Pita mostrou algumas coisas de implantação que tinham sombra, etc. Então, é importante entender como é que a sombra funciona, porque isso é fundamental para vocês, inclusive, lançarem os projetos, entenderem o que estão fazendo, etc. Tá? Então, nossa imagem de abertura é esta, tá? Deixa eu ver aqui. Não, parei um pouquinho, gente, deixa eu voltar lá. Acho que não estou na primeira imagem aqui, peraí. Desculpem aí, vamos lá. Aqui, tá? A gente tem essa imagem assim como capa, digamos, dessas imagens gerais aí sobre sombra, porque é um objeto que está solto no ar, flutuando de forma impossível, poderia estar preso ali para um fio de nylon, e um outro encostado nesse plano, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Bom, tem essas imagens de praia que foram inclusive feitas aí durante a pandemia, mostrando que quanto mais baixo está o sol, né, o ângulo de projetação dessa sombra vai torná-la mais alongada, vai fazer com que ela fique mais distorcida. Nós aqui em DC2 vamos padronizar uma sombra que será sempre utilizada, que é paralela ao plano do quadro a 45 graus, o que vai facilitar para vocês os exercícios e que nós compreendemos que é suficiente para que vocês entendam o funcionamento da sombra e depois, bom, vocês podem ir adiante a partir desse instrumental básico que a gente vai ver aqui. Outra imagem aqui mostrando, é no mesmo dia, esse sol está mais baixo e essa sombra, portanto, ela é mais alongada do que o meu filho que está aqui nessa imagem, mostrando o funcionamento da sombra. A sombra vai, portanto, ter também a influência de todo o entorno, né? Isso tratando aqui de como é que a coisa funciona na realidade. Nos desenhos, a gente vai fazer uma coisa mais abstrata um pouco. Mas volta e meia, algumas perguntas surgem, então é importante que a gente talvez até possa voltar a essas imagens para tirar alguma dúvida mais adiante. A sombra também ela é um elemento de projeto, né, no sentido de que ela pode ser usada de uma forma mais cenográfica, mais dramática, como, por exemplo, nessa maravilhosa capela. Aqui a gente tem a planta baixa, tá? É a capela do Tadao Ando, The Church of the Light, e ela é toda projetada pensando na utilização desse contraste entre luz e sombra. Então, a cruz é uma fresta, uma abertura por onde vai passar a iluminação, isso vai mudando ao longo do dia, evidentemente, e é um projeto belíssimo, assim, é um exemplo fantástico de utilização da sombra, que é um elemento impalpável, né? Não é um elemento que vocês vão material, né? Um elemento que vocês podem desenhar e pensar nele, mas ele não é um elemento material que vai ter, enfim, uma consistência. Então, é importante que o desenho nos ajude a ver como essa sombra, luz e sombra, podem funcionar no projeto. Tá? Então, muito além de apenas representar um projeto, a sombra ela faz parte de como a gente vai lançar um projeto também. Como é que eu posso lançar a mão desse recurso para fazer um bom projeto? Mais uma imagem dessa capela maravilhosa, eu sou apaixonada por esse projeto. E aqui tem uma pequena brincadeira com esse edifício, que é um edifício exemplar da nossa arquitetura.
projetado por essa equipe fantástica, Lúcio Costa, Reidi, Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, Hernani Vasconcelos e por aí, e que não sei se vocês já viram isso lá com o Leandro, talvez tenham visto, estão fazendo a cadeira do Leandro agora, né? Mas é um edifício que volta e meia vai aparecer para vocês, que é importante que vocês conheçam, é um edifício fundador da arquitetura moderna no Brasil, e que tem na sua base essas colunas gigantescas e que lança mão também desse sombreamento como algo que tem uma cenografia mesmo, ele é dramático, tá? E isso seria muito diferente se a gente não tivesse a sombra. Então, a gente tem uma brincadeirinha aqui que é retirar a sombra dessa imagem, que é inclusive uma foto conhecida, tá? Deixa eu ver se tem aqui do Cristiano Mascaro, a foto de 89, mas esta imagem ela foi feita inúmeras vezes e é uma imagem bastante icônica da arquitetura moderna brasileira, a sombra, portanto, dessas colunas do térreo do Ministério da Educação e Cultura. Se a gente tirar a sombra, ó, vocês veem que ali já retiramos a sombra desses personagens aí que entram como calungas nessa imagem. Se a gente continuar retirando, isso fica alguma coisa que não está ancorada no chão, que parece uma coisa lunar, né? que não tem gravidade. E é uma brincadeira interessante de fazer. Se a gente fizer isso com a capela do Tadauando, ela vai se dissolver, ela vai perder o seu interesse. Então, a sombra realmente vai tornar os desenhos de vocês agora, nessa segunda etapa, muito mais interessantes. Então, a compreensão desse primeiro exercício é fundamental para que vocês consigam realmente ambientar esses desenhos a partir de agora, ancorando eles, dando força gravitacional aos desenhos, tá bom? Aqui mais um exemplo, né, que é a Casa do Baile, em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, do Niemeyer, que tem essa marquise bastante solta, com esses pilotis, né? E aqui a gente tem uma axonométrica explodida para a gente ver como é que isso funciona. A planta dessa casa de eventos, digamos, é um tambor redondo e essa marquise se dilui, digamos, até um ponto onde tem um pequeno palco para eventos. Então, essas colunas, e eu interpreto isso na arquitetura do Niemeyer em vários momentos, elas funcionam, quando a gente coloca a sombra e vê essas imagens, elas funcionam, ó, aqui a gente tem a imagem sem a sombra, elas funcionam como uma espécie de embaralhamento nesse piso, né? O Niemeyer joga a gente a partir dessa pontezinha nesse lugar, e a gente tem todo esse desenho de sombras muito fortes aqui nesse piso, que fazem com que a gente tenha que se reorganizar quando a gente chega nesse lugar. Então, de fato, eu acho que isso não é, essa aleatoriedade das colunas, ela tem uma razão de ser, como em tantas outras arquiteturas do Niemeyer. Tá? Aqui a gente tem um exemplo bem simplificado, vocês veem que é um rolinho de papel higiênico, né? Isso é uma imagem da internet, para mostrar uma outra coisa para vocês. Isso é uma pergunta recorrente, né? Se a sombra é dura, não é dura, esses limites da sombra. A gente costuma trabalhar aqui em DC2 com os limites da sombra bem determinados, porque é importante para que vocês entendam a sombra, como fazer, como projetar, como é que vocês vão encontrar essa sombra projetada a partir de objetos que vocês vão desenhar. Mas, na verdade, no mundo real, a gente tem iluminação de vários pontos, a gente tem reflexos, né? A gente tem paredes, por exemplo, tem o sol, mas tem uma parede branca de um edifício do lado que vai me refletir, e isso vai dando uma série de, às vezes, até sombras duplas, né? Então, para que vocês entendam, a gente aqui vai convencionar uma sombra bem determinada, a 45 graus, projetada paralela ao plano do quadro, para que vocês entendam como encontrar a sombra nessas arquiteturas, nesses objetos que a gente vai desenhar.
Mas aí, porque volta e meia vem essa perguntar, professora, mas aqui não é bem assim, não é isso que eu estou vendo aqui, eu botei o copo e vejo, estou com o meu copo aqui do meu lado e ele tem duas sombras. Claro, eu tenho duas fontes de luz aqui dentro do escritório, eu tenho uma fonte de luz natural, que é a janela, e mais várias luminárias. Então, isso acontece no mundo real, tá? Mas a gente vai fazer essa convenção para que vocês entendam como projetar, e porque a convenção estará presente em todas essas, inclusive duplicidades de sombra, só que, claro, né, aí eu vou pegar a sombra que está projetada de uma luminária que eu tenho aqui, mais a da janela que eu tenho aqui do lado, e se eu projetar as duas, eu vou ter ali duas sombras projetadas, entenderam? Isso não interessa muito quando a gente vai projetar um edifício, o que interessa é, de fato, o que essa tridimensionalidade que eu estou projetando vai resultar em sombra, tá? E aí essa determinação dessa convenção que a gente vai passar para vocês é suficiente. Aqui numa perspectiva cavaleira e a sombra projetada, portanto, paralela ao plano do quadro aqui. Ela está uma sombra que vem aqui da esquerda, projetando essa sombra para a direita. E, finalmente, então, essa imagem que aqui nos abre, tá? Para dizer para vocês o seguinte, o objeto, que é um erro comum também que acontece, o objeto ele vai sempre estar colado à sua sombra, a não ser que o objeto esteja voando, como Peter Pan, né? Não sei se todos viram Peter Pan, mas tem uma hora que o Peter Pan perde a sombra e ele quer costurar a sombra no pé, né? Mas quando o Peter Pan está voando, a sombra dele não está mais colada nele. Quando passa um avião e a gente eventualmente vê alguma seção de sombra, ou quando, enfim, passa um passarinho e joga uma bola, que é mais ou menos o caso que acontece aqui, essa sombra estará descolada do objeto. Mas os objetos arquitetônicos que estão ancorados na terra, que estão no solo, eles sempre estarão colados à sua sombra. Então, não adianta achar que está certo quando vocês descolarem uma parte, a sombra não fecha uma coisa na outra, que agora a gente vai ver com o desenho da goleira que o Pita vai fazer. Tenham isso em mente, tá? Essa sombra ela estará colada nesse objeto, ela vai partir do objeto, ser projetada sobre o solo e voltar até encontrar o objeto de novo. Tenho essa imagem em mente para que esse erro não aconteça, ou para que vocês, enfim, se corrijam quando tiverem algum desvio de caminho ao longo do desenho dessas sombras, tá bom? Uma outra coisa que é importante mostrar é que as sombras, quando encontram um plano, elas se projetam verticalmente. É claro que aqui a gente tem uma situação de sol bastante baixo, isso deve ser um fim de tarde ou um início da manhã, e esse cachorro está alongado, super, super, super maior do que a dimensão do cachorro, que não é o que vai acontecer no que nós vamos projetar, e aí ela se levanta sobre a parede que está lá projetada. Então, acho que são imagens que vocês vão poder lembrar, são imagens marcantes, né, para vocês entenderem o que vai ser projetado agora. A nossa sombra vai estar sempre em VG, tá? Porque a gente optou por fazer a 45 graus e paralela ao plano do quadro. Então, quando a sombra se projetar, o sol estará a 45 graus e vai projetar. Isso aqui estaria... Vocês estão vendo meu mouse, né? Isso estaria acabando mais ou menos nessa altura, né? Mas se o cachorro estivesse lá bem perto da parede, ela se projetaria na parede, que é o que vai acontecer em alguns momentos para vocês agora. É isso, gente. Tá? Alguma pergunta? Querem voltar a alguma imagem? Perguntar alguma coisa? É uma coisa bem introdutória isso. Bom, depois dessas imagens que a professora Maria Paula mostrou para vocês, a gente passa aqui para a tela do SketchUp para conseguir exemplificar agora de uma maneira um pouquinho mais árida, né, do que as fotografias, claro, mas também uma maneira mais próxima do que vocês vão fazer, essa questão da sombra projetada a 45 graus. A gente está aqui no SketchUp com um bloco, tá? Que é um bloco que tem medidas que vocês já estão acostumados, né? Ele mede 3 por 6, né? 3 por 3 de base por 6 de altura. E é um bloco que está projetando uma sombra que, como vocês podem observar aqui, ela é projetada paralelamente, ó, ao plano
do quadro, né? Ou paralelamente à tela do computador, se a gente quiser, né? Isso aqui nos permite concluir, claro, que nessa imagem que vocês estão vendo, o Sol ele está incidindo da esquerda para a direita, né? Então o Sol está aqui, né? Está incidindo da esquerda para a direita, e forma com a horizontal um ângulo de 45 graus. Tá? Então, essa vai ser a nossa convenção de desenho de sombra de hoje até o final do semestre. Significa dizer o seguinte, que o ângulo, né, que une, ó, esses dois pontos aqui, ó, tá, que vem daquele vértice superior lá e vai até o final aqui, é um ângulo de 45 graus. O que também significa dizer, né, deixa eu só trocar de cor aqui, que a altura desta aresta aqui, ó, que a altura dessa aresta aqui é exatamente igual ao comprimento desta sombra aqui projetada no solo. Então, né, quando a professora Maria Paula referiu que a sombra para nós ela vai estar em VG, significa justamente isso, né, que qualquer aresta vertical ó, que vocês considerarem nos objetos e projetarem essa aresta horizontalmente, o comprimento vai ser o mesmo e, portanto, a gente vai ter aqui um ângulo de 45 graus. Isso também vale, né, gente, obviamente, para a aresta que está escondida aqui nesse prisma, né, que a gente não está vendo, que está lá atrás, né, vou fazer um wireframe aqui assim, ó, para vocês verem, né, que, vou trocar de cor aqui de novo, que essa mesma aresta ó, vertical que a gente tem aqui, ó, tá, que eu estou marcando em verde, é a que se projeta lá também a 45 graus, tá? Então, aqui a gente tem ó, o mesmo ângulo de 45 graus. E claro, né, na junção destas três arestas aqui, a gente fecha a sombra aqui assim, né, ficou meio riscalhada ali, mas acho que dá para entender. Isso aqui corresponde justamente a essas duas arestas aqui, ó, da parte superior. Tá? Então, né, fazendo um croquisinho bem singelo aqui, ó, vou desenhar aqui um cubinho qualquer, depois a gente vai fazendo papel isso aqui e vai ficar um pouco mais claro, né? Mas como é que eu montaria a sombra desse cubo aqui num croquisinho rápido? Né? É bem simples. Ó. Aresta vertical projeta igual ao seu próprio tamanho. Aresta vertical projeta igual ao seu próprio tamanho. Aquela lá de trás também né, projeta ó, igual ao seu próprio tamanho. E aí liga os pontos aqui, né? E aqui a gente tem esta sombra projetada desse cubo e quem sabe dar uma escurecida aqui, né, para ajustar a sombra própria, né? Então, um croquisinho rápido, né, dessa projeção de sombra é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Claro que a gente vai mostrar depois aqui, vamos insistir muito com vocês, para que vocês sempre desenhem a sombra na vista superior, tá? Ou seja, naquela projeção que a gente faz do objeto visto de cima, né, o ponto em que ele toca o plano do quadro, no que a gente chama de ambiente ortogonal, para que vocês consigam saber o que vai acontecer com a sombra na perspectiva. Tá? Porque a sombra, na perspectiva, ela segue absolutamente as mesmas regras de fuga. Tá? Vejam isso aqui. Ó. Eu vou trocar aqui agora para o modo de perspectiva com 2 pontos de fuga, que é essa perspectiva aqui que vocês estão vendo. Tá? Vocês, obviamente, percebem que há uma linha de horizonte, né, lá, dividindo o céu e a terra, tá? E eu vou fazer aqui umas linhas que vão nos mostrar onde é que estão os pontos de fuga desta perspectiva. Então, vou desenhar umas linhas por cima aqui do objeto, né? Isso aqui vai chegar, ó, lá naqueles pontos de fuga. Na verdade, essa aqui, ela tem que cair um pouquinho mais para o lado, né? Eu vou só tirar essa janelinha aqui que eu esqueci de fechar anteriormente aqui. Senão não vai dar certo. Então, vamos só projetar isso aqui de novo. Deixa eu liberar um pouquinho de espaço, voltar para a minha cena aqui, e vamos lá. Vou projetar uma linha aqui assim, essa outra aqui vai cair bem mais para lá, tá? Que vai encontrar com essa aqui lá adiante, ó. Tá? Vou prolongar um pouquinho ali a linha do horizonte, e isso aqui vem mais para cá. Então, estas regras da perspectiva vocês já conhecem, né? Vocês já sabem como montar uma perspectiva
com 2 pontos de fuga, enfim, né, que foi toda essa primeira etapa aí que a gente fez. O que acontece com a sombra aqui? Ó? A sombra, tá, vou fazer aqui em outra cor, vocês já sabem, a gente já falou para vocês, que ela vai ser sempre a 45 graus. Então, significa que toda aresta vertical vai obrigatoriamente se projetar na horizontal, paralela à linha do horizonte, paralela ao plano do quadro. Essa aresta aqui é a mesma coisa, tá? Vai se projetar, ó, lá naquela direção. E lá atrás, né, a gente já sabe, tem uma aresta que está escondida aqui e que vai, da mesma forma, se projetar até aqui assim. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora, eu vou trocar de cor outra vez, é que essas linhas aqui, ó, que definem onde é o limite dessa sombra aqui à direita, elas são, né, a projeção da sombra daquelas arestas superiores ali. E se aquelas arestas superiores obedecem à regra da perspectiva indo em direção ao ponto de fuga, a sombra a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui também vai lá para o ponto de fuga, assim como isso aqui, ó, também vai lá para o ponto de fuga. Então, é muito difícil, gente, errar, né, uma montagem de sombra, assim, numa perspectiva cônica, se a gente está atento a essas regras básicas, né, que a aresta vertical vai se projetar na horizontal com o mesmo comprimento, 45 graus, né, é o ângulo, e as arestas do objeto, elas, obviamente, como são oriundas do objeto, são paralelas ao objeto, elas também obedecem a mesma regra do ponto de fuga, certo? Então, isso aí acho que é um primeiro conceito básico, assim, antes da gente passar para os nossos croquis. Depois a gente vai voltar para alguma coisinha aqui no SketchUp, na hora do bloco em L, que é o assunto final da aula de hoje. Mas, enquanto isso, deixa eu dar um pause aqui na gravação. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó, pensem, antes de eu desenhar aqui, tá? Pensem num objeto vertical e estreito, tipo um cabo de vassoura ou uma lança, né? E imaginem que esse objeto está cravado no solo exatamente a 90 graus, né? Perpendicular ao solo. Então, a sombra, né, que esse objeto vai projetar, né? Digamos que o objeto seja esse aqui, ele está cravado no solo, é uma sombra, né, que segundo o que a gente está convencionando aqui, ó, vai formar um ângulo de 45 graus. Tá? Então, a gente teria uma sombra parecida com isso aqui. Vamos dar um pouco de volume para esse objeto aqui. Tá? Vamos imaginar que esse objeto aqui seja um poste. Ó. Tá? Que ele seja um poste. E esse poste projeta essa sombra aqui no chão. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Vamos, né? A gente sempre gosta de mostrar um exemplo aqui que a gente considera que é legal para ajudar nesse entendimento. Vamos imaginar aqui, ó, que isso aqui é uma goleira, tá? Uma goleira de futebol, daquelas goleiras de campinho, tá? Aquelas goleiras de campinho que às vezes não tem o travessão, né? Não tem a parte de cima. Né? Então, a gente tem uma situação parecida com essa aqui, ó, né? 2 postes, sombra projetada, né? A gente sabe que esse ângulo aqui, ó, a gente já convencionou que vai ser o ângulo de 45 graus, e o Sol, né, ele está mais ou menos, né, nessa posição, 45 graus, lateralmente, ou seja, em relação ao que a gente está desenhando, essa sombra vai ficar paralela ao plano do quadro, ou paralela à borda da folha, paralela à linha do horizonte, enfim, como vocês quiserem. Tá? Vamos imaginar que a gurizada desse campinho aqui conseguiu, lá pelas tantas, né, se organizar e botaram um travessão aqui na parte superior da goleira. Até essa nomenclatura não é bem a mais correta. A gente aqui no Brasil, a gente fala que isso aqui é a trave, isso aqui é o travessão, né? Quando o certo seria isso aqui é o poste, e isso aqui é a trave, né? Que é aquela peça horizontal que vence um determinado vão, desde a arquitetura da antiguidade clássica. Mas vamos lá, trave e travessão. Tá? O que acontece com a sombra desse travessão aqui? Bom, se a sombra do travessão,
né? Eu tenho que encontrar aqui, né? Se eu sei que o travessão encosta nos dois postes, né, nas duas traves aqui, a sombra dele, obviamente, também tem que encostar, né? Então, a sombra dessa goleira projetada no chão é uma coisa assim, né? Objetos que se tocam, obrigatoriamente a sombra deles também tem que se tocar. Tá? Eu estou dizendo isso agora porque mais adiante vocês vão fazer alguns exercícios que vão ficar um pouquinho mais complexos. A gente vai ter marquise, a gente vai ter pilar, né? A gente vai ter alguns outros elementos, e essa sombra vai se tornar também, em tese, né, um pouquinho mais complexa. Tá? E essa regra dos 45 vale para tudo. Né? Digamos que aqui assim a gente tenha um carinha aqui que está jogando no gol. Né? Então vamos botar ele aqui, né, meio naquela posição de goleiro, assim, né? Esperando aquele chute, assim, né? A sombra desse cara aqui é a mesma coisa. Eu pego aqui uma vertical, né? Projeto isso aqui a 45 e tento desenhar aqui uma sombra, né? Sombra de calunga e tal. A gente não vai ficar sendo tão preciso assim, mas é mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Né? Vou puxar uma linha média aqui, ó, até o que poderia ser aqui a marca do pênalti. Vamos botar aqui uma bola, né? Vocês viram naquelas imagens da Maria Paula lá que uma esfera, né? Ela também vai projetar a sua sombra ali, vai ficar uma coisa meio elíptica, embora a gente não vá trabalhar com objetos desse tipo. E vamos colocar aqui o grande artilheiro, né? Que vai fazer a cobrança do pênalti aqui agora, né? Se preparando aqui para dar o seu chute certeiro aqui, né? Então, a sombra desse cara aqui é a mesma coisa. Vou projetar aqui uma vertical a 45, né? E vou esboçar aqui uma sombra, né? Para esse cidadão. Digamos que esse aqui seja sei lá, é o árbitro, né? Que está aqui assim. Eu vou desenhar um calunga mais convencional, ó. Sombra desse calunga, né? Uma manchinha aqui a 45 graus, né? Então, essa regra dos 45, né, a gente mostra aqui esse esquema da goleira para vocês se darem conta do seguinte, ó. Se eu tenho aqui, ó, vou desenhar também isométrico, tá? Se eu tenho aqui um objeto que é um prisma, um cubo, tá? Tenho aqui um cubo, ó. A sombra desse cubo aqui, né, ela pode ser entendida, né, vindo no mesmo ângulo aqui da goleira, como uma sequência de várias goleirinhas. A gente pode imaginar que aqui tem uma goleira, que isso aqui é vertical e vai ficar horizontal, isso aqui é vertical e vai ficar horizontal, e essa linha superior aqui, que corresponde nesse desenho ao travessão, é a junção dessas duas. A aresta que está escondida lá atrás, lá atrás a gente tem também uma goleirinha. Então, aquela aresta vertical também, né, se projeta aqui a 45, e esse elemento superior aqui, essa aresta aqui, é a junção dessas linhas, e, portanto, temos aqui a sombra projetada desse objeto. Então, esse esquema, né, que a gente apelida aí de goleira, né, a gente usa essa imagem assim para reforçar um pouco essa ideia, isso aqui pode estar presente em qualquer situação. Né? Vamos fazer uma outra brincadeira aqui, ó. Vamos desenhar aqui pequenininho, tá? Uma goleira mesmo, ó, de futebol, e vamos projetar essa sombra aqui dessa goleira. É isso aqui que vai acontecer. Né? Vamos imaginar, né, que aqui assim, ó, a gente tenha outra goleira. Então, vou projetar também, ó, essa sombra aqui, e esses dois pontos aqui eu vou ligar lá. Tá ali a sombrinha disso. Outra goleirinha aqui assim, ó. Mesma coisa, aquela sombra projetou a 45 e essa parte superior vai projetar a sombra aqui assim. E se eu simplesmente ligar esses dois pontos aqui, ó, eu só tenho que ligar esses dois pontos na sombra aqui assim. Então, olhem só, né? Esta parte superior aqui, que forma esse contorno aqui, que é um quadrado, está se projetando lá no solo também. Né? Então, olhar para uma sombra dessas e tentar entender ela de uma vez só, às vezes pode ser um pouquinho complexo, né? Para quem está começando a entender esse assunto. E se a gente vai decompondo isso em partes, né? Sempre com essa regra que o vertical projeta horizontal,
né? O vertical projeta horizontal. E os pontos que se conectam, a gente na sombra também vai conectar. Então, beleza, né? Começa a ficar mais fácil de entender isso aqui, né? Se essa parte superior aqui, vamos fazer mais uma brincadeirinha aqui, ó. Se essa parte superior aqui tivesse outras peças, né? Como se isso aqui fosse uma pérgola, né? Então, eu tenho essas 3 peças aqui, vai ter também a sombra, né, delas lá embaixo, né? Aí alguém poderia perguntar, professor, mas e a sombra que vai pegar ali no pezinho do... Isso a gente vai ver depois, tá? Sombra de um objeto em outro objeto vai ser um assunto para mais adiante, né? Por enquanto, vamos começar com uma coisa mais simples, tá? E aí eu vou mostrar aqui, na sequência, um desenho que eu já deixei preparado aqui, que é esse desenho aqui de um cubo visto de cima, tá? Então, tenho aqui um cubo, na vista superior, está aqui o plano do quadro, o observador está nesta posição, né? Marquei lá a projeção dos pontos de fuga, coloquei aqui uma linha de horizonte, né? Tudo coisas que vocês já fizeram, e baixei aqui os pontos de fuga. Agora eu vou montar essa perspectiva aqui rapidamente, tá? Estou usando aqui essa mesma VG desse cubo aqui, quanto é que eu usei aqui? Ele está com 3,5 centímetros, né? 1, 2, 3,5. Então, vamos lá, né? O observador olha para aquele ponto ali, projetou lá no plano do quadro, desceu até aqui assim. Depois, o observador olha para este ponto aqui, projeta lá no plano do quadro, desce para cá. Então, começo a encontrar aqui, ó, os pontos que formam este cubo aqui. Como desenhar a sombra desse cubo aqui, então, gente? Tá? Agora a gente está numa perspectiva cônica, né? Uma perspectiva que vocês já conhecem. Dá para sair desenhando direto na perspectiva? Dá, tá? Mas a gente dá a seguinte sugestão para vocês. Ó. Desenhem a sombra na vista superior sempre, tá? Para vocês se organizarem e entenderem o que vai acontecer. Na vista superior, né, cada aresta dessas aqui, ó, mede, nesse caso, 3,5 centímetros. Tá? Significa dizer que as arestas verticais aqui também têm 3,5 centímetros de altura. Então, elas vão projetar uma sombra a 45 graus. Né? Então, eu vou marcar aqui 13,5 daquela aresta, vou marcar 13,5 dessa aqui e 13,5 daquela lá. Tá? Então, vou achar aqui, ó, na vista superior, a projeção de sombra deste objeto aqui, que é aquilo que a Maria Paula falava para vocês, né, quando estava apresentando ali aquelas imagens, das plantas que a gente faz, né, para mostrar a vista superior, né, aquelas que a gente chama muitas vezes de implantação, né, ou de planta de cobertura, né, tem gente que chama de vista aérea, que eu já não concordo muito com o termo, mas enfim, né, a gente vai ter coisas assim, ó. Olhem como isso aqui ganhou volume, né? A gente tem a projeção de sombra desse objeto aqui. Na perspectiva, o que vai acontecer? A gente pode pegar aqui qualquer linha vertical. Quem quiser usar o esquadrinho de 45, né, pode usar. Quem quiser medir a altura e projetar aqui do lado, pode. Quem quiser fazer isso aqui, que eu gostava muito de fazer, que é pegar a lapiseira como auxiliar, ó, marcar um ponto ali, né, com o dedo aqui, ó, depois só vira aqui assim, né, e ver ali onde é que vai dar, também pode, tá? Isso aqui vai dar 45 graus, tá? Isso aqui também vai dar 45 graus. Então, estas arestas verticais se projetam aqui, ó. Lá tem outra, né, que está lá atrás, 45 graus. E isso aqui, conforme vocês viram ali no SketchUp, obrigatoriamente tem que ir lá para a fuga, porque essa linha aqui, ela é paralela ao objeto. Então, ela obedece essa fuga aqui. Né? Enquanto que essa linha aqui, ó, ela é paralela ao objeto, obedecendo essa fuga aqui. Então, isso aqui também, ó, vai lá para a fuga. Tá? Então, chegamos aqui, ó, na sombra
projetada desse cubo aqui no chão. E claro que eu vou dar uma escurecida, né, aqui assim nessa face, para que a gente possa ter a ideia de sombra própria. Tá? E essa sombra projetada, gente, eu acho que vocês podem sempre pensar que ela é mais escura do que a sombra projetada. Desculpa, do que a sombra própria. A sombra Tá? própria. Essa diferenciação aqui é importante, porque se fica tudo preto, assim, em alto contraste, pode até gerar um desenho bonito, mas não vai ser um desenho que vai permitir que a arquitetura seja percebida. Tá? Outros elementos, né? Vamos colocar um calunga aqui na jogada. Né? Vamos pegar aqui mais ou menos 1,70 dessa linha aqui assim. Vamos botar um calunguinho aqui, ó. O que acontece com a sombra desse calunga? Vertical, projetou aqui, 45. E aí vamos fazer uma sombrinha aqui, né? Que fique parecidinha assim com a desse cara aqui. Quem sabe vai ter outra aqui assim, né? Um pouquinho mais para trás, talvez. Ó. Ali a sombrinha dele. De repente dá para escurecer um pouquinho, né, uma parte mais à direita aqui do calunga, para reforçar um pouco a ideia de volume. Né? Então, isso tudo são coisas que enriquecem o desenho, porque a partir do momento que entra a sombra projetada, a gente começa a ter uma ideia mais clara de volume, né? Sem dúvida alguma. É só ver aquelas fotos que apareceram lá com sombra e sem a sombra. Tá? Diferença importante. Aqui acho que vale a pena fazer um comentário sobre árvore. Tá? Eu vou desenhar uma árvore qualquer aqui. Tá? Desenhar essa árvore aqui assim. Ó. Essa árvore está colocada mais ou menos nesse ponto aqui. Tá? O que acontece com a sombra dessa árvore? Aqui, às vezes, o pessoal se atrapalha um pouquinho com a sombra da árvore. Tá? Sombra da árvore, a gente tem que pensar assim. Ó. Vertical, projetor, 45. Tá, maravilha. Só que a sombra da árvore, gente, a gente tem que considerar o seguinte, a copa da árvore, ela vem aqui, ó, e começa antes do tronco, né? E termina depois do tronco, porque a árvore, quando vista de cima, né, digamos que essa árvore na vista superior estivesse, sei lá, por aqui assim, né? Quando vista de cima, a árvore, ela tende a uma circunferência, né? Então, o que acontece com essa sombra aqui, ó? Eu tenho que trazer o 45 tangente aqui à copa da árvore. Porque é tudo isso aqui que vai projetar a sombra. Tá? Então, isso aqui, né, se em perspectiva, em vista superior é um círculo, em perspectiva a tendência é isso virar uma espécie de elipse. Eu, obviamente, vou tornar um pouquinho mais irregular aqui, né, para poder me ajudar nessa questão da projeção. Então, parece que a sombra da árvore ela é mais comprida do que a altura, porque tem que levar em consideração que a árvore não é um elemento linear, assim, pontual, como é o calunga, por exemplo. A árvore não é uma aresta, né? Ah, e se fosse um coqueiro, uma palmeira? Bom, aí muda um pouquinho de figura, né? Se a gente tivesse aqui assim, né, uma palmeira, né? Vamos desenhar aqui uma palmeirinha qualquer aqui. Né? Pego essa altura toda, projeto lá a 45 graus, pego a altura da copa, aqui a espessura, né, digamos, da copa do coqueiro, ó, e faço isso aqui. Então, eu vou encontrar, né, aqui assim, ó, essa parte da copa, e aqui assim o caule. Tá? Nesse momento, eu vou até virar a folha aqui, gente, para mostrar para vocês um equívoco que acontece muitas vezes na questão da sombra da árvore. Tá? Eu acho que isso vale a pena mostrar aqui agora. Tá? Às vezes o pessoal se confunde e faz isso aqui. Ó, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma árvore e tem aqui um caule. Tá? Às vezes o pessoal se confunde, né, Maria Paula? Vou até forçar um pouquinho essa árvore para ficar meio redonda aqui. Ó. E às vezes surge isso aqui. Ó. Pega o caule, projeta aqui assim, e faz a sombra da árvore quase como se tivesse assim em VG. Uhum. Isso é muito comum. Tá? Isso aqui é bem comum de acontecer, mas isso aqui está muito errado. Tá? Porque a árvore, se ela tende a uma esfera, né? Se eu pegar aquela imagem que vocês viram lá que a Maria Paula abriu a apresentação, né? Mostrando ali uma esfera, né? Apoiada no chão, a sombra dessa esfera tende a ser uma elipse. Porque isso aqui é um círculo que está perspectivado. Tá?
Então, a sombra, né, dessa árvore aqui, né, eu vou riscar por cima aqui, ó, na verdade, o jeito correto de fazer é projetar aqui assim, ó, os 45 graus e fazer uma sombra bem mais estreita aqui, ó, pessoas. Tá? Então, não se E tu acha que engane. seria bom, sem abusar do teu talento aí, mas inserir uma esfera dentro do cubo, para eles Podemos, entenderem essa projeção? perfeito, né? O que acontece, ó? Se a gente pensar numa vista ortogonal, né, todo círculo ele pode ser inscrito num quadrado. Tá? O que acontece aqui? Eu vou encontrar o centro desse quadrado, vou marcar aqui esses 4 quadrantes, ó, e vou tentar, né, da melhor maneira possível, aqui a mão livre, desenhar uma circunferência aqui dentro desse quadrado. Então, se um círculo pode ser inscrito em um quadrado, ou todo quadrado contém, né, um círculo inscrito, né, no seu interior, se a gente coloca isso em perspectiva, digamos que isso aqui seja esse quadrado em perspectiva, se eu usar esta mesma regra que eu apliquei lá, ó, eu vou ter aqui, né, vou encontrar aqui os quadrantes, ó, eu vou ter aqui uma elipse, que é justamente esse círculo perspectivado, ó, dentro de um quadrado. Tá? Então, por isso que a sombra, né, de uma árvore que vista de cima é uma circunferência, ou tende a uma circunferência, né, vai se aproximar muito mais disso aqui. Tá? Então, tem até um desenho que se faz, assim, né, que é bem legal, assim, que é desses fundamentos de perspectiva isométrica, que é fazer um cubo e inserir círculos, ó, em todas as faces desse cubo, usando esta mesma regra, né, de traçar as diagonais para encontrar o centro, do centro divide em 4 quadrantes, e dos quadrantes, né, tenta desenhar essas elipses aqui, ó, o mais próximo possível, né, não é muito fácil aqui, né, mas vai, né, um pouquinho de paciência vai. Ó, aqui é a mesma coisa. Né? Eu vou aproveitar aqui que eu já tenho os quadrantes desenhados e vou tentar fazer aqui, ó, essa representação. Tá? Então, os círculos, eles estão contidos no quadrado e, obviamente, né, como bem disse ali a Maria Paula, se eu desenhar um cubo, aqui vai ser um pouco mais difícil de acertar, mas desenhando aqui um cubo, né, uma esfera, ela está contida, né, dentro desse cubo, tangenciando todas as faces dele, né, em cima, embaixo, dos lados, etc. Né, que é isso aqui, ó, visto de cima. Tá? Então, a sombra dessa árvore sempre vai ser uma coisa mais estreita. Tá? Então, isso aqui é um parênteses assim, na explicação aqui da sombra, né, para vocês não se confundirem e daqui a pouco fazerem uma sombra muito, né, muito estranha, assim, que pode acontecer. O nosso exercício de hoje, tá, para a próxima aula, vai ser trabalhar com essa sombra projetada, usando um bloco como esse aqui, que é um bloco em L. Tá? Então, esse bloco em L, na real, ele pode ser entendido, né, como uma associação de 3 cubos, ou mesmo ele pode ser entendido como uma associação de 2 cubos e um prisma, né, que tenha o dobro da altura do outro. Tá? É a mesma coisa. Então, é como se a gente tivesse aqui 2 objetos. Essa sombra aqui que o bloco em L vai formar, ela é uma sombra que, num primeiro momento, pode parecer complicada de fazer, né? Porque começa a surgir aqui um recorte, um degrau, enfim, né? Uma irregularidade aqui nessa sombra, mas que nada mais é do que a junção, se a gente quiser, das sombras de 2 objetos separados. Então, o bloco em L ele pode ser entendido como 2 objetos separados. Eu vou colocar isso aqui numa vista superior para vocês verem o que acontece. Ó. Na vista superior, tá, se eu ocultar este cara aqui, ó, que é a parte mais alta, eu tenho somente a sombra de um cubo. Né?
todo mundo concorda aqui, né? Sombrinha de um cubo, 45 graus, mesma coisa que a gente acabou de ver ali no desenho da perspectiva. Voltei para a vista superior. Vou pedir para mostrar de novo aquele objeto, e agora eu vou ocultar o objeto menor, né? A parte mais baixa. Então, a gente tem aqui a sombra desse prisma, que nada mais é, né, do que uma sombra que também está a 45 graus, onde essa aresta aqui, a altura dessa aresta, se projeta aqui com o seu mesmo comprimento, e a gente tem aqui um ângulo de 45. Então, isso aí acho que está bem fácil de entender, né? A gente está mostrando isso porque a sombra desse bloco em L, né, e aí a gente já está, digamos assim, mastigando um pouco essa informação, ela nada mais é do que uma associação, tá, da sombra desses dois objetos. Tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó, por cima, a sombra do cubo. Tá? Isso aqui vem aqui, esta outra aresta aqui vai se projetar até lá, e tem uma aresta escondida desse cubo, né, que está aqui atrás, né, mais ou menos por aqui assim, que também vai se projetar e vai formar algo desse tipo aqui. E agora eu vou fazer o mesmo com a sombra do prisma mais alto. Vou trocar de cor aqui, ó. Então, a gente vai ter esta aresta vertical que vai se projetar lá adiante, né? Em algum ponto, vai ser mais ou menos por aqui, os 45. Essa outra aresta vertical que está escondida aqui, que vai se projetar lá. E a gente vai ter uma outra aresta que está escondida lá atrás, que vai se projetar ali assim. Então, vamos ligar aqui esses pontos. E o laranja aqui, a mesma coisa. Vamos ligar aqui esses pontos. Então, aquela sombra que pode parecer uma coisa muito complicada, na verdade, ela é só uma sobreposição, né, das sombras de dois objetos, se a gente quiser pensar neles como dois objetos separados. Né? Porque para o nosso raciocínio, eu mesmo raciocino muito assim, quando eu estou fazendo um desenho com sombra projetada. Né? Eu tento decompor um objeto em partes para justamente ir montando essa sombra, porque é muito difícil entender de primeira assim, o que vai acontecer com a sombra de um objeto recortado como esse aqui. Né? E tem um outro pequeno detalhe aqui que vocês já devem ter percebido, eu vou usar uma terceira cor aqui para mostrar isso, né? Que é a sombra que acontece aqui, ó, na parte superior, né, daquele cubo, que nada mais é do que esta aresta aqui projetada a 45 graus, e depois tem um pedaço aqui que vai aparecer, que corresponde àquela aresta superior, que obviamente, né, vai cair lá fora, né, e não interessa até onde ele vai. Na verdade, vai se mesclar com aqueles lá da sombra que está na cor magenta aqui. Tá? Então, é como se a gente imaginasse o seguinte, ó, eu vou pegar esse objeto aqui de baixo, imaginem que a gente pudesse transformar esse objeto aqui num chão, ó, né, como se isso aqui fosse o chão, né? Então, a gente teria justamente uma sombra, ó, que se projeta desse chão aqui naquela direção. Tá? Eu vou girar aqui, ele vai perder a posição das linhas coloridas, mas é mais para vocês verem, né, que esse objeto aqui, no qual essa sombra do mais alto está se projetando, é o chão daquele ali. É como se a gente mudasse, né, a cota zero do nosso desenho, né, e chegasse naquela outra situação. Agora, para encaixar isso aqui de novo, não sei se eu consigo, né, mas acho que deu para entender o que vai acontecer com aquela sombra. Deixa eu dar um pause aqui, então. Ó, gente, aqui na vista superior, né, o que vai acontecer com a sombra desses caras aqui? Ó? Imaginando, né, que são dois objetos separados. Tá? Vamos pensar primeiro no cubo mais baixo. A aresta vertical, a aresta vertical e a aresta vertical. Vou posicionar um pouquinho melhor aqui. E a aresta vertical. Então, isso aqui junta com isso aqui junta com aquilo. Tá? Vou até marcar aqui, ó, estas mesmas linhas aqui para não deixar dúvida. E agora, com outra cor,
vamos fazer esse cara mais alto aqui. Ó. Então, aresta vertical lá adiante, aresta vertical lá adiante, né, com o mesmo tamanho, aresta vertical aqui, e agora aqui a gente vai ter a junção dessas duas sombras. Então, todo esse contorno aqui, ó, que foi gerado, ele parte justamente das arestas verticais. E aqui em cima dessa plataforma, né, que está a 3 metros de altura, tem uma sombra que é desse trecho mais alto aqui do bloco em L, que aí a gente tem que pensar que a cota, né, aqui é diferente, a diferença de altura deste ponto aqui, ó, né, deixa eu até marcar aqui, ó, isso aqui é nível 6, isso aqui é nível 3. As coisas não precisam escrever no desenho, né? Eu estou só colocando aqui para fins didáticos, e aqui é 0. Tá? Então, a diferença do 6 para o 3 são 3 de altura. Então, aqui vai ter uma aresta, aqui vai ter uma aresta, ó, que fica com 3 de comprimento, e vai seguir naquela direção, que é a mesma direção desta aresta aqui, que está se projetando lá embaixo. Tá? Então, essa sombra intermediária aqui, digamos assim, a gente só pensa na diferença de nível, né, entre um plano e outro, que é justamente o que acontece ali, ó, na perspectiva. Certo? Muito bem. Então, deixa eu dar um pause aqui na gravação. Então, já deixei gravado aqui o desenho, gente, tá? Pita em Spotlight, Pita. Ah, não está em Spotlight? Não. Eu achei que estava. Espera aí. Então, já deixei aqui alinhavado, gente, esse desenho do bloco em L, tá? Esse bloco em L, ó, só para mostrar para vocês aqui, fazer um rápido croquisinho aqui, tá? Quais são as medidas desse cara, tá? Vamos colocar aqui, ó, bloco em L, tá? As medidas desse cara são módulos de 3 por 3, que combinados vão nos dar um bloco que tem 6 de altura por 6 de comprimento, 3 de largura. Tá? E cada aresta menor dessas aqui sempre mede 3 unidades. Tá? Então, essas são as medidas básicas desse bloquinho, que visto de cima, obviamente, são 2 quadrados. Tá? São 2 quadrados. E eu recomendo, tá? Uma sugestão aqui para vocês, usar nesse desenho a escala 1:125, tá? Porque ele vai ficar um pouquinho mais bem ajustado aí na folha, tá? Então, estou usando aqui, ó, 1:125, 3 por 6, tá? Vou colocar uma linha de horizonte a 9 metros de altura, tá? Então, consequentemente, a VG dele, né, que é aquela linha lá de trás, que bate no plano do quadro, está aqui a 6. Tá? Então, vamos aqui começar a armar essa perspectiva. Tá? Vou até usar aqui um esquadrinho para garantir um pouquinho de precisão, tá? Pelo menos nessa largada. Observador olha para aquele ponto lá. Projeta aqui. Isso aqui vem lá da fuga. Observador olha para esse ponto aqui. Isso aqui vem aqui assim. Minha sugestão para vocês, na hora de montar a perspectiva do bloco em L, é não pensar no L, é pensar num prisma inteiro. O L vem depois, tá? O recorte vem depois. Então, pensem num prisma inteiro que tem 6 de altura, que é esse esboço que eu fiz aqui. Tá? Então, para encontrar o L aqui, vocês podem ou projetar o ponto lá e baixar o ponto aqui, ou isso aqui, que eu gosto muito de fazer, vocês também já sabem fazer lá da DC1,
que é fazer o X aqui, nessa face, para encontrar o meio. E aqui no meio a gente sabe que vai ficar o limite desse bloco em L. E os outros pontos a gente vai cruzando aqui até encontrar. Então tá aí, bloquinho em L devidamente desenhado. Vamos à sombra, tá? Vamos à sombra desse bloco aqui. Como sempre, tá? A gente pede que vocês façam. Vocês viram que já mudou o verbo, né? A gente sugere, a gente recomenda, agora a gente pede que vocês façam a sombra na vista superior aqui, tá? O que vai acontecer? Sombra na vista superior. Eu vou pensar em dois objetos separados, tá, gente? É a melhor maneira, né, de fazer essa sombra. Vamos pegar primeiro o mais alto aqui. Vai ter uma sombra de 6 unidades, 6 unidades e 6 unidades. Tá? Então, vai dar uma coisa lá embaixo, ó, que é isso aqui. Bloco mais baixo, sombra de 3 unidades. Então, vai dar aqui, ó, 3 unidades, 3 unidades. E lá nem precisa fazer, né? Quer dizer, até é bom fazer para encaixar aqui. Então, aqui a gente enxerga direitinho o que vai acontecer com o formato dessa sombra, ó, que é a junção destes contornos todos aqui. Ó. E a sombra do platô aqui, né, dessa parte intermediária aqui da cota 6 em relação à cota 3, eu considero só a diferença de nível aqui. Então, aqui vai ter 3 unidades. Né? Viram que eu marquei aqui, ó, foi meio rápido. Eu marquei 3 unidades aqui na vertical. E isso aqui vai naquela direção. Está aqui a sombra da parte superior. Maravilha! Né? Vamos ao desenho aqui, então, da perspectiva. Vou pegar aqui o esquadrinho de 45. Né? Vocês podem usar o esquadro de 45 ou medir. Vocês podem começar a sombra por qualquer aresta vertical. Não vai mudar muita coisa. Né? Vou começar por aqui assim, então. Isso aqui eu já sei que tem que ir lá para o ponto de fuga. Né? Porque é aquele trecho ali. Vertical aqui vem para cá. Vertical lá atrás, ó, que é essa aresta de 6 aqui, né? Vou projetar aqui, vou usar os 45 para garantir que vai dar certo ali o degrauzinho. Ó, isso aqui para aqui assim. Essa outra aqui vai ficar contida aqui dentro, nos mesmos 45. Né? Então, isso aqui a gente sabe que vem lá da fuga, que é aquele degrauzinho ali. Né? Ele é paralelo com essa fuga da direita, embora aqui no meu desenho tenha ficado um pouquinho torto, né? Mas enfim, desenho à mão livre tem dessas, né? Isso aqui vai lá para a fuga. E acho que aqui, não sei se a gente vai enxergar aquele ponto lá atrás, acho que vai, né? Acho que vai. Então, ele vai parar aqui assim, vai ficar meio no limite ali, ó, Maria Paula. Uhum. Acontece, tá? Ficou bem no limite ali. Aqui, às vezes, dá um errinho também, né? O pessoal faz essa linha aqui paralela ao plano do quadro, quando, na verdade, aquela linhazinha ali, ela também vai para a fuga. Né? Então, aqui tem um trechinho, pode não parecer muita diferença, mas é bem importante, né? Aquele pedacinho ali. Então, que bom que isso está no vídeo aí, qualquer coisa, vocês podem voltar. Então, está aqui, né? Vou só dar uma ajustada aqui nos contornos desse objeto.
E a parte superior aqui, mesma coisa, ó, 45 graus dessa aresta nesse chão aqui, né? Agora, para todos os efeitos, é como se isso aqui fosse o chão, ó. E isso aqui vai lá no ponto de fuga. E temos aqui um pedacinho de sombra projetada. Vou escurecer um pouquinho aqui a sombra própria. Aqui a mesma coisa. E basicamente é isso, gente, tá? Qualquer outro objeto ó, que estivesse dentro desta perspectiva aqui, vou inventar aqui um bloco qualquer, tá? Nesse caso aqui está alinhado com aquele bloco em L, tá? Qualquer outro objeto aqui vai obedecer às mesmíssimas regras da perspectiva, inclusive no que diz respeito à sombra. Tá? Então, fica bem fácil. Se vocês entenderam essa regra dos 45, ó, projeta uma aresta vertical aqui a 45 graus, lá a mesma coisa, né? Essa aqui acho que vai ficar meio escondidinha ali atrás, acho que até vai ficar legal. E aqui a mesma coisa. Tá? Isso aqui vem lá daquela fuga, né? Vai ficar um pouquinho oculta ali por este objeto aqui da frente. Então, é a mesmíssima coisa. Tá? Vale para os calungas isso, tá? Sombra dos calungas. Sempre tem alguém que quer se arriscar a fazer uma coisa assim, ó, que a gente vai falar mais adiante sobre isso, sei lá, um calunga que está colocado aqui, ó, e aí a sombra dele vai bater no objeto e vai subir um pedaço. Ah, acontece. Tá? Mas, por enquanto, vocês não precisam se preocupar muito com isso, mas vai acontecer uma coisa assim. Ó, tá? Pode acontecer isso aí. Né? Mas, por enquanto, vamos tentar deixar essa sombra desses caras no chão aqui mesmo, né? Inclusive árvores e outros elementos. Vamos fazer mais uma árvore aqui, né? Ou algumas árvores, quem sabe, né? Para poder mostrar de novo essa questão da sombra projetada das árvores. Vou fazer uma árvore que é um pouquinho mais alongada aqui, ó. O que vai acontecer com a sombra dessa árvore? Vai ter uma linha aqui que é paralela ao plano do quadro. 45 graus tangenciando a copa por baixo ali, ó. E tangenciando a copa lá por cima também, ó. Então, essa árvore aqui, né, a sombra dela, eu faria uma coisa mais ou menos assim, ó. Irregular também a sombra, né, pessoas? Porque a árvore ela é uma coisa mais irregular, pelo menos nesse desenho aqui. Ó, e dá algo desse tipo aqui, né? Quem sabe aqui assim não tem uma outra árvore? Vamos juntar uma árvore na outra aqui e ver o que acontece com a sombra. Vamos que essa aqui está um pouquinho mais para trás, né? Então, mesma coisa aqui, ó, 45. E essas linhas do 45, vocês façam assim o mais fraquinho possível, tá? Essas linhas elas não podem ser protagonistas do desenho, tá? Elas são linhas auxiliares. Tá? Então, a gente tenta deixar elas bem tênues, assim, para não atrapalhar muito aí a percepção do desenho, tá? Essa parte aqui, a árvore não tem lado, né? Mas digamos que essa parte mais à direita aqui, ela vai ficar, né, um pouquinho mais escura, assim. E assim vai, tá? Acho até que aqui nessa perspectiva eu poderia escurecer mais, né? Para não ficar essa coisa de ter um contorno na sombra. Né? Sombra não tem contorno, né? A sombra é uma coisa uniforme, homogênea, salvo quando a gente quer fazer uma representação fotorrealista, assim, né? Que nem os programas de computador conseguem fazer, em que a sombra ela tem gradações, né? Ela tem outros reflexos, enfim, né? Às vezes mais de uma fonte luminosa, mas aqui no nosso caso ela pode ser algo bem homogêneo, assim, que eu acho que vai funcionar melhor, né, para esse tipo de desenho aí que a gente está fazendo. Rita? Diga.
Eu acho que tem que reforçar que o tendão de Aquiles, eu acho, nesse desenho, é o dentinho ali que vai para a fuga, Sim. como tu mostraste antes, tá? Eu não consigo desenhar aqui no Zoom, neste Assim, momento. porque não é compartilhamento de tela, né? Tá. Mas acho que vale a pena reforçar isso aqui para vocês. Ó, que é esse detalhe aqui da sombra, né? Esse recorte aqui que a sombra tem, que é oriundo, né, da diferença de altura dessas partes aqui, notem que lá na vista superior, ele é paralelo ao objeto aqui, então ele vai para a fuga, e ele é paralelo ao objeto aqui, então ele vai para a fuga, tá? Então esse recortezinho aqui, ele tem que É seguir importante. a fuga, tá? Isso aí é bem importante. Então, olha, tá super mastigado assim esse primeiro desenho da sombra projetada, que é para ninguém errar aí, para que vocês consigam, né, montar bons desenhos, né? Lembrando, né, que a nossa ideia sempre é fazer um desenho que também tem ambientação, né? Quem quiser extrapolar e daqui a pouco criar outros objetos na mesma cena aí, fique à vontade, né? Só não exagere muito, para não perder o objetivo, né? Da projeção de sombra. Aqui eu fui malandro, escondi duas árvores ali atrás, então a sombra delas não vai aparecer, né? Mas nem sempre a gente vai fazer. Aqui eu vou tentar, vou me complicar aqui. Ó. Vou botar uma árvore aqui assim, tá? Botar uma árvore aqui assim, ó, cuja sombra vai bater ali naquele bloco ali, sei lá eu, Maria Paula, o que vai acontecer com essa sombra aqui, né? Mas vai dar uma coisa... Ela não se distorce ali, ela fica em VG ali, né? Exatamente, vai dar uma coisa mais ou menos assim, né? Enfim, né? Isso aqui vocês não precisam testar, né, gente? Eu estou mostrando aqui mais para dar spoiler aí dos próximos capítulos, tá? Tá, lindo desenho, Pita. Muito bem, então tá, só dar uma corzinha de leve aí, né? Lembrando que a sombra agora ela é um acessório, né? Mas é um acessório de luxo, né? Nesse nosso esquema aí, tá? Eu gosto quando o lápis de cor pega o grafite assim, dá uma espalhada junto, né? Enfim, acho que é isso.